Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tá começando o Pod Espírito Santo. Eu sou a Débora Preste E eu, Fabiano Brandão. e hoje a gente vai conversar com um cara que ele é o cara do evento. Ele é produtor de evento, assessor de evento, é chefe, é decorador, é empresário e agora também podcaster. Dono de podcast. E também elegante. Ele é muito Ele é elegante. muito elegante, Ele é, né? ele é. Vamos conversar com ele então. Dan Bianchim, muito bem-vindo. Muito obrigado por todos os elogios, todas as formas aí. Aí eu assim, meio multifacetado, né? Até as pessoas falam, nossa, faz tudo, será que faz tão bem? Eu acho que a Pode gente ser até que- não falou tudo, tá? Não dá, realmente. não. A lista é muito grande. É muito Tem grande. mais coisinhas assim que eu falo que a gente tem que aproveitar essa passagem aqui nesse mundo e buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então eu falo que eu procuro sim, saber de tudo um pouquinho, mas quando tiver que fazer, fazer muito bem feito. Parabéns. Então vamos conhecer quem é o Dan Bianchim. Eu acho que né, todo mundo já conhece, né? Mas vamos conhecer um pouco mais, né? Não é Então isso? fala pra gente um pouquinho quem é o Dan Bianchim. Quem é? Dan Bianchim, na realidade meu nome de batismo é Willis Dan, mas é muito complicado e desde primórdios da primeira série minha professora me apelidou de Dan Bianchim. Então Dan Bianchim se tornou meu nome social, sobrenome de minha mãe, Cidália Bianchim. Eu sou mineiro, nascido em Aimorés, divisa do estado, mas vim para cá jovem e depois, em determinada altura da minha vida, eu ganhei uma bolsa de estudo, fui me tornar chefe de cozinha, fui morar na França. Eu fui emancipado e isso me possibilitou ir muito cedo para lá, com 15 para 16 anos. Nossa. Voltei ao Espírito Santo, ao Brasil, na realidade. Parei no Rio de Janeiro, morei um tempo lá e trabalhando para a rede de padarias Biruta, como chefe lá da parte de confeitaria e patisserie. E logo depois eu fui contratado pela LASA, Lojas Americanas. Voltei ao estado do Espírito Santo para fazer a negociação que estava em construção o Shopping Vitória. E eu cuidava da montagem de lojas americanas, estava em farta expansão. E aí foi onde eu me aportei aqui de volta, pedi demissão, porque eu comecei minha vida na realidade como uma escola de culinária. E que ela teve assim um percurso muito curto, porque as senhoras da Praia da Costa, aqui da Praia do Canto, que faziam o curso comigo, começou a me chamar, hoje tu usa um termo personal chefe, para fazer jantares de 30 pessoas, coordenar aquele pequeno momento deles. E teve uma senhora chamada Dona Isabel Ronsetti que me contratou para fazer um evento. Aí eu dei minha palavra, era muito novo, gente, eu tinha 19 anos. E ela falou assim: ah, tá, Jânio. Pegou, foi na minha empresa na segunda-feira e o evento dela era para 300 pessoas. E ali nasceu o serviço de buffet do Dan, que com menos de 2 meses depois que a gente fez o evento, nasceu o serviço de buffet. Fechei a escola de culinária e Deus me mostrou que eu tinha que ser realmente dono de uma casa de festa. O primeiro espaço que eu fiz a primeira festa foi onde nasceu o Cerimonial Casa de Pedra, em Vila Velha, há 36 anos atrás, que foi na Henrique Moscoso, número 300. Muito famoso. Muito, graças a Deus. E ali nasceu o empresário. E é onde eu deixei de ser o chefe, não uso mais o título, porém o conhecimento na área me faz com que eu tenha esse legado grande. E muitas empresas que foram nascendo de dentro do cerimonial, que as pessoas agora vão entender que isso há 36 anos atrás, a gente não tinha empresas especializadas em decoração, a gente tinha floriculturas, a gente não tinha uma série de empresas do segmento de festas e eventos. E eu tive que buscar conhecer a minha cliente, que é Noivas Debutantes. Então, eu fui conhecer, eu fui fazer cursos em São Paulo, em Olambra, de florista, arte floral, fui fazer cenografia no Rio de Janeiro, porque as minhas clientes falavam assim, nossa, Dan, só tem floricultura tal e tal e tal. E aqui em Vitória tinha Cássio Domingues e Mônica, que são meus amigos e irmãos, que há mais de 37 anos, que foi a primeira empresa de decoração. E ali eles não conseguiam ir muito à Vila Velha porque ainda não tinha a terceira ponte, tudo antigamente mais difícil. Mas a gente se conhecia, era um mercado que estava crescendo exponencialmente e a gente foi galgando isso. Então eu tenho uma empresa de decoração, eu tenho a minha empresa de espaço, eu tenho meu espaço de buffet. Então cada coisa que fui anexando para tirar as dores das minhas clientes foi me trazendo conhecimento. Então hoje, já de 20 anos para cá, eu assumi também a postura de produtor e assessor, não cerimonialista, apesar também que eu tenho curso de cerimonialista no Cerimonial Itamaraty, que acontecia antigamente, hoje já tem outros lugares que fazem, para saber receber
parte protocolar, porque na realidade o cerimonialista, ele fica muito focado nos protocolos, que a gente quando recebe presidentes, prefeitos, governadores, existe um protocolo a ser respeitado na montagem de uma mesa, de Sim. tal direita para a esquerda, então várias coisas. Mas eu também queria saber como ajudar minhas noivas. A entrada de uma igreja. Só que eu ajudava e não tinha ainda a profissão em evidências cerimonialistas. Certo. Quando vieram chegando, para mim foi maravilhoso, porque dia de festa eu não conseguia dar tanta atenção a elas, porque eu tinha que estar incumbido de outras coisas. Até que eu descobri que, pô, peraí, eu estou fazendo produção e assessoria geral das minhas clientes, eu vou abraçar isso também, que é uma forma financeira e de eu ser reconhecido. Então o mercado hoje ele me dá muito lugar de fala, porque tudo que acontece dentro de um evento eu busquei conhecer e eu conheço. Eu conheço o suficiente para me sentar com o cara da iluminação cênica e achar que tal tipo de iluminação que ele fez de cima para baixo poderia ter sido melhor, que a gente começa a ter estudo e eu gosto muito de estudar, eu gosto de conhecimento. Eu sou muito curioso. Então tudo isso nasceu aí, esse aglomerado de coisas que o Dan faz e coisas que eu também tenho por prazer. Até agora recente nas entregas nos abadás, aí eu peguei bolsas da minha loja, da Ambianquim Moda Feminina. Porque Até isso, hein? eu fiz um curso de estilista, Os eu, Abadás, só fazer essa observação, foi do Verão VIP, foi do Verão que VIP. você produziu junto com Wesley Fiz Sattler. toda a produção, Um assessoria, sucesso lindo, né? muito, foi maravilhoso. Foi agora esse fim de semana. Sim. E foi alguns abadás entregue. Aí as pessoas, Adam, eu falei assim, eu tenho uma loja, hoje essa loja se encontra fechada, mas eu fiz curso de estilista, eu sei costurar, porque minha mãe é costureira, eu sei bordar. São coisas que eu tenho como como assim, um hobby Sim. e minha distração. Mas eu já costurei vestido de noiva no corpo de noiva, por a noiva ter pocado alguma coisa, madrinhas. Então acaba que eu tento ser uma pessoa que eu resolvo e dou soluções para meus clientes. Eu não trago o problema para o meu cliente. Até quando eu estou fomentando algum evento, aí eu tenho um fornecedor que ele vai lá e me traz um problema para cliente. Aí eu chego para ele e falo assim, que a cliente não tinha que saber isso que você está levando até ela. Quem tinha que saber isso era eu. E cliente é a última pessoa a saber que não dá para fazer desse jeito. Deixa eu chegar para ela falar que aquilo para ela está sendo impossibilitado, mas eu já levar a solução. Exato. Você só levou problema sem levar a solução. Então, para mim, você não é um bom profissional. Em todos os campos, todos os negócios, é assim que é o Eu, certo. Né? eu tenho essa postura, nessa parte eu sou considerado chato pelos meus colegas de profissão, porque eu sou exigente comigo em primeiro lugar. Isso me traz uma dor, porque se eu vejo alguma coisa ao longo do trajeto que possa dar errado e eu não conseguir consertar, graças a Deus isso nunca aconteceu, eu consegui consertar a tempo, aonde eu falo que eu entro no evento. Se eu precisar pagar para o evento dar certo, eu pago. Ali ele não precisa me dar dinheiro, não. Esse é o compromisso, né? E De quem faz já, bem já feito. aconteceu vários eventos assim. Coloco meu financeiro sem problema nenhum, sem dor nenhuma. Sou educadamente muito bem organizado financeiramente. E isso me possibilita poder entrar dentro de um evento. Se eu tiver que fazer o evento acontecer com o meu financeiro, eu faço. E também com meus conhecimentos. Então, essa é a minha responsabilidade. É fazer com que a minha cliente, o meu cliente, eles tenham essa segurança ao me contratar. Voltando só um pouquinho, deixa eu falar, posso falar, Débora? Claro. Perguntar? Eu tenho um monte de dúvida aqui, porque, enfim, conheci o Dan aí há pouco tempo e é uma alegria muito grande estar participando de algumas coisas juntos. Vamos falar disso daqui a pouco também e tudo. Sim. Enfim, adorei o Dan. Obrigado. Eu sou fã do Dan, virei fã. Muito obrigado, muito Eu obrigado. falo que até em casa eu fico conversando lá com a minha esposa, eu fico falando do Dan, fico mostrando as coisas. Pô, obrigado. Inclusive, ela tá fico doida pra te feliz. conhecer, tá? Tô falando Vamos aqui de marcar um comitiva. almoço, um Ela tá café, doida um pra te jantar. conhecer. Mas voltando um pouquinho, Dan, Por favor. pode-se dizer que você, então, é um produtor e não um cerimonialista. Não sou. Cerimonialista é uma parte do seu projeto, do seu É uma produto. parte, exato. E também, eu queria que você entrasse você não detalhou tanto, mas é importante. Pode-se dizer que você é um pioneiro? Que você começou antes desse monte de gente famosa que tá aí, Sim. que pelo jeito que você falou lá atrás, não tinha Terceira Ponte, Não, não tinha tinha Shopping nada, Vitória. né? Não tinha nada. E então, pode-se dizer que você começou antes de todo mundo. Exatamente hoje um lugar de fala que até eu me imponho, principalmente para quem é novo. Porque quando eu comecei no eventos, tem uma pessoa que eu sou assim, sou fã de carteirinha, bato continência a qualquer momento que ela estiver no local. Tenho um carinho, uma admiração muito grande, me emociono porque eu gosto da pessoa, Dona Penha,
que é a proprietária do Cerimonial Itamaraty, hoje não existe mais no mercado. E logo quando eu comecei, eu pude bater na porta dela, ela me deu dicas que foram fundamentais. E os novatos que entram hoje no mercado, às vezes não quer te olhar com determinado respeito. Aí onde eu falo, nessa parte eu levanto meu nariz, você vai ter que me respeitar, você vai ter que bater continência, porque se hoje você encontra um mercado melhor no município de Vila Velha, na região do Espírito Santo, na região metropolitana, foi porque tiveram pessoas como Dona Penha, eu, entendeu? Lago de Garda, a Lu Serrano, pessoas que lá no passado cavaram, arrancaram mato, pavimentaram uma estrada maravilhosa e que logo depois isso aqui veio fazer com que todo mundo ganhasse notoriedade. A gente ganhou notoriedade, foi com lista editel, foi com anúncio de Gazeta e Tribuna. Sem internet. Sem internet, foi fazendo ações de marketing em sinal, em semáforo. E eu sou, sim, dentro do município de Vila Velha, falo isso com muita honradez e até com muito orgulho. Não deixo ninguém tirar isso. Eu sou o primeiro cerimonial com espaço e buffet do município de Vila Velha. Isso é um título meu e não vão me retirar. Vi muitos entrarem, vi muitos saírem e eu permaneço lá. Cerimonial Casa de Pedra, hoje Cerimonial Casa de Pedra Slim, e já tive o Cerimonial Casa de Pedra Clube. Até quando algumas pessoas do mercado de eventos que querem às vezes achar que vai me ferroar. E você? Onde está você? Graças a Deus eu estou no Jockey de Taparica, hoje com o Cerimonial Casa de Pedra Slim. E ao contrário do que você falou me perguntando, semana passada você curtiu um post meu do Casa de Pedra. Então eu devolvo a altura. Eu sou meio polêmico com o meu pessoal de eventos, principalmente quem tenta me olhar com desrespeito. Porque eu me coloquei no mercado com respeito, me mantenho assim, tanto com os meus amigos de trabalho. Eu não considero que eu tenho nenhum concorrente do serviço de buffet. Eu não me considero que eu tenho algum concorrente no setor de decoração. Eu não me considero com concorrente na parte de produção e assessoria ou cerimonialistas. Até fico triste se algumas me enxergam dessa forma, porque eu acho que quando você tem uma pessoa como eu enxergo Dona Penha, que é uma pessoa que possa me ensinar até hoje, mesmo ela não estando no mercado, só quem ganha sou eu. Sim. Porque é a experiência que é trocada. Então, e eu adoro conhecer o novo, que principalmente quando ele tem um olhar de respeito. Eu dou a mão a ele. Ó, vem cá que eu vou te explicar que aonde você está indo, você vai ter muitas dores. Principalmente sobre questão de como se colocar com valores e ser respeitado. Então, é isso muito que eu tento manter no mercado. E essa diferença entre o que é o Dan e o Dan pioneiro. E realmente eu sou pioneiro no que eu faço. Porque antigamente nós não tínhamos esse termo cerimonialista tão abrangente. Só tínhamos aqui no mercado Dona Hilda Cabas, que ela era responsável pela parte de protocolos do governador, da casa do governador. Hoje, inclusive, quem tem lá esse staff lá é a Estela Miranda, que também foi uma das primeiras cerimonialistas que veio entrando no mercado, como Rita Medanha, Nomar Marques e outras pessoas que já vieram e já foram, entendeu? Que não estão mais no mercado. Então, hoje eu tenho um lugar de fala que eu busco muito respeitar e me colocar a ser respeitado, que todo mundo que veio aí eu vi nascer. Eu vi quando hoje uma empresa maravilhosa, que é o DJ Jefinho, que é o dono da One Nice Experience, eu vi quando ele começou, o equipamento que ele levava para dentro do cerimonial para tocar. Eu tenho grata satisfação de ser amigo de um dos primeiros DJ aqui, Depra, a primeira orquestra que fazia toda essa parte de cerimônia, que é o Harrington, serviços de buffet, a primeira empresa de decoração, que é Cássio, a primeira pessoa que hoje já não está mais entre nós. Me emociono porque são amigos que já se foram. Ana Rios, que foi assim, a melhor design de chocolates, que se hoje tem tantas doceiras aí, mesas de chocolate maravilhosas, foi a Ana Rios, que abriu esse mercado com mesas de saída, trufas de chocolate, manons, coisas que ela fazia e que ela já não está mais entre nós. Doceiras como Dona Miriam, que também não está mais entre nós. Fazia bolos maravilhosos também. A gente teve uma perca também do nosso amigo Júnior Vieira. Que fez meu bolo de casamento. Que foi... Então, tipo assim, eu tenho uma felicidade muito grande por estar no mercado.
por estar vendo tudo isso acontecendo, a transformação, e ver que a gente está tentando fazer um mercado muito melhor a cada dia. E eu me emociono. O meu trabalho eu trabalho com emoção com o meu cliente. Dá pra ver. E respeito muito, Dá pra ver o amor. e respeito muito todos os amigos que eu tive ao longo do trajeto que ajudou a abrir esse mercado, esses nomes que eu citei. E pessoas que não estão mais, como Penha Rios, Júnior Vieira, Ana Rios, a dona Miriam, Elias Loyola, que é um decorador que já não está mais entre nós, e vários outros que Papai do Céu já levou, que estão estrelinhas, mas que eu olho com eles até hoje com muito respeito. Que legal, que bonito, né? Ver isso, a pessoa apaixonada bonito. pelo trabalho e Sou que fissurado com o que eu faço. Dá pra ver, dá pra ver. dá pra ver. Eu queria te fazer uma pergunta para quem tá em casa que não é da área de evento, que não entende muito sobre evento. Você fala que você não é um cerimonialista. Explica pro pessoal qual é a diferença de um cerimonialista e de um produtor de evento. Vamos lá, de uma forma mais abrangentes. Quando eu sou contatado por uma noiva, por um empresário, a primeira coisa que eu tento fazer com ele é abrir a minha escutação. É sentar na frente deles e ouvir toda a história. Principalmente que é um casal, às vezes, como eles se conheceram, qual a vibe deles, que estilo de festa que eles buscam, qual o ticket que eles querem que eu respeite, porque tem toda essa história que eu primeiro gosto de ouvir. Aí depois que eu ouvi toda a história do meu cliente, aí eu crio para ele um cronograma financeiro e ali eu passo o valor que o Dan vai cobrar para cuidar não só de todo angariar os profissionais adequado a eles e ajudar também a cuidar do financeiro e aí é cuidar também de todo o protocolo. Então eu falo que o que me diferencia das cerimonialistas, porque acaba que como eu tenho casa de eventos, também eu recebo cerimonialistas na minha casa. Sim. Ela se coloca de uma forma que eu falo até que o nome da profissão já tinha que ser começado a extinguir e elas também começaram a se colocar, como já está vindo muito o Wedding Planet, que são planejamentos de casamentos, que já estão assumindo esse posto, que seria também um produtor. E que elas abrangem mais, porque elas fazem uma parte muito mais notória do que protocolo. Porque se você buscar no dicionário, o termo cerimonialista não é a cerimonialista, é o cerimonialista. É de forma masculina, realmente. Porque se trata O cerimonial, né? do cerimonial, dos protocolos. Aham. Então, e nós não cuidamos só de protocolo. E quando ela usa o termo cerimonialista, ela está se colocando como se ela cuidasse só do protocolo, da entradinha Só da do igreja, do cerimonial momento de... mesmo ali, Exato. né? E ela já não, já busca um decorador, busca doceira. Elas têm que começar. Então, eu nunca aceitei o termo cerimonialista, que o meu é muito maior. Eu acompanho todo o casal, todo o empresário, cuido do financeiro. E o grande ainda é que quando eu estou como produtor e assessor, eu entro no... Se tem uma pré-montagem, eu já estou lá a partir das 8 horas da manhã. Eu entro dentro do evento, eu sou o primeiro a entrar e o último a sair. Anteontem, nós tivemos aí Ontem, que foi domingo, eu estou aqui hoje, numa segunda-feira, nós tivemos o Verão VIP. Eu fiz a pré-montagem no sábado, de 8 horas da manhã até 2h30 da manhã, como produtor. Fui para a minha residência, cheguei no dia do evento às 8 horas da manhã e me retirei do evento à meia-noite. Após desmontar, recolha, retirar a decoração, buffet retirar, limpar a casa e devolver a casa. Ao meu contratante, que me contratou, eu tenho que dar as soluções. Eu não posso chegar e largar no meio do caminho. E eu vejo muito isso com as cerimonialistas, que vão, às vezes, elas têm que entender que elas têm que estar na pré-montagem, na montagem e no encerramento. Porque se algo acontece, mas como elas ainda não assumem o título de produtora e não cobra como tal, então por isso que eu gosto de deixar bem claro. Pessoas que tentam falar assim, então quero te contratar para você fazer a semana. Não, eu não sou cerimonialista, eu não faço só protocolo. Eu cuido do evento inteiro. Eu quero ler teu contrato, liberar teu contrato, não tá bom o contrato. Eu também zelo por toda essa parte jurídica também junto com meus clientes. Até porque, assim, se acontece alguma coisa, você sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo. Você tem total noção de tudo ali. De tudo. Então essa é a diferença que eu falo de ser cerimonialista e de estar cerimonialista e de eu que sou produtor e assessor. Meu cliente, ele não assina nenhum contrato sem passar primeiro pela minha leitura. Porque como eu trabalho com o setor, eu consigo ler as nuances e as letras miúdas. Já entende tudo. Entendo tudo.
Igual noivas que às vezes eu tô cuidando da assessoria, que eu tô buscando uma banda para ela. Aí no meio do caminho ela fala: ai, Dan, estou indo fechar com uma banda maravilhosa. Eu falei assim: você não vai fechar primeiro sem ouvir o contrato. O que que ele te prometeu? Aí me manda o orçamento. Porque quando eu mando um orçamento de uma banda, eu já peço o orçamento da banda, com palco, com sonorização, iluminação, tudo. Então vai dar mais ou menos uma média, tipo 16 mil, um exemplo. Aí no meio do caminho eu apresentei para ela e falei assim: não, Dan, eu consegui uma banda aqui que ela me cobrou 8 mil reais. Aí não tem nada. Exato. Aí ela não tem noção que ali é o valor da banda. Tem mais coisa. Aí tem mais Bobear tá coisa. nem o violão do cara. Exato. Aí é onde eu tenho Incluído. que explicar para ela que ela viu só isso, que não sei o quê. E que na realidade isso acaba sendo uma pegadinha. Se não tem um produtor e assessor, a noiva corre lá e fecha. Aí quando dá 15 dias antes de uma reunião final, o cara que foi a banda fala para ela: olha, quem vai ser o som e o palco? Aí ela fala assim: eu achei que estava tudo com você, É. porque ela não soube ler. E aí não pode achar, né? Porque é seu sonho, né? Ei, eu vou dar até uma dica, tá? No setor de festas e eventos, a gente não vive de achismo. Quem vive de achismo morre no meio do caminho. A gente tem que ter total certeza para passar para o cliente. Eu falo sobre isso. Fornecedores que no meio do caminho falam assim: ah, Dan, mas eu falei assim: não, senhor. Foi conversado, tá no e-mail, tá tudo escrito, pode colocar agora. Não tem mais nada a cobrar do cliente, não. Eu não posso chegar para o cliente agora e eu tenho mais uma verba de uma limpeza. Você vai ter que assumir principalmente se conversou comigo. Guardo tudo quanto é conversa. Então essa é a postura diferente do produtor para um assessor. É aquela história do barato sai caro, né? Do barato sai caro. Gente, Então eu tento Você muito sempre isso. bate nessa tecla porque O meu valor é diferente de uma cerimonialista, porque eu não sou um cerimonialista. Eu sou um algo a mais sim, para dar mais confiança. completo pro- e que pode até, eu acho que na maioria dos casos, fazer até economizar, né? Na realidade, hoje, quando eu entro, até uma coisa que eu não participo no mercado chamado BV. Uhum, O que é BV? sim. Bônus sobre venda. Sim. Tipo uma comissão, né? N É. fornecedores nos procuram, porque sabe que a gente tem muitos clientes, e tentam me ofertar comissões. Que mais tem Então, no exemplo. mercado? Uma loja de noiva que, se eu levar noiva para ela, me dá 15% de venda. Eu não aceito, tá, gente? Graças a Deus, eu deixo bem claro para quem tenta ter essa postura comigo, que são muitos, eu deixo bem claro. Se eu recomendar o teu trabalho, vai ser pela sua forma de atender o meu cliente e vai ser porque você vai proporcionar para mim desconto. Não quero o seu dinheiro, porque eu já tenho o tem. meu e Você já já- ganho para Você isso. já cobrou por isso. Eu também Eu já cobrei eu por também isso. trabalho assim. Então, o que eu deixo para os meus clientes, que quando É. eu entro no evento dele, fatalmente eu vou fazer ele economizar de 10 até 20% em Uhum. negociações, desde que eu esteja à frente das Sim. negociações. Porque também, se ele for à minha frente antes e pegar, depois eu não consigo chegar para esse profissional e fazer ele descer o ticket dele. Sim. Porque ele já sabe que ali automaticamente o cliente quer e ele, então existe isso. Quando eu entro na negociação, eu tenho já uma conversa com o meu fornecedor e existe uma grande intenção desse fornecedor em trabalhar com o DAM. Por quê? Primeiro que, graças a Deus, o mercado me respeita muito, sabendo que eu sou um cara muito sério de entrega. Segundo, que ele acha que eu sou muito bem visto nas redes sociais e pelo público em geral. Então ele já quer participar de uma assinatura minha. E terceiro, ele sabe que tudo o que eu pedir a ele, tudo vai ser respeitado e nada no meio do caminho vai ser mudado. Então, ao longo de um trajeto de um ano de eventos, ele sabe que eu faço uma média de 80, 90, 100 eventos por ano. Então ele sabe que existe a probabilidade dele trabalhar mais vezes comigo. Então ele acaba gerando um desconto melhor para meu cliente naquele momento, porque ele sabe que eu tenho outros que vai vir no futuro. Sim. E ali ele gosta de fazer uma entrega. Então eu não trabalho com bônus de venda e, inclusive, quem já me ofereceu isso sai do meu radar. Porque eu acho que você tem que confiar no que você faz ao ponto da sua entrega. E não porque eu passei a dar um bônus de venda para alguma cerimonialista ou algum produtor. Bacana. Eu me nego a essa aceitação. Eu gosto de ter o que a gente fala que é o BR, bom relacionamento. Boa. Então, se eu levo, por exemplo, eu tenho lojas de noivas que eu levo lá, nunca pedi, nunca vou pedir, e se tentar me ofertar, vai ser recusado, que é esse bônus de venda. Eu quero bônus de relacionamento. É eu saber que eu levei para você, que é dono do buffet, você conseguiu um desconto legal para minha cliente, e lá você pegou, você fez entrega, eu ajudei a alinhar, eu fiz o palco para você dar o seu show. Eu falo que eu, como produtor e assessor, eu crio o palco para todos os meus fornecedores e ali eles dão um show.
E em contrapartida eu peço somente isso, que consigam descontos para meus clientes, que Até trabalham com também. seriedade. Agora E aí também faz isso. podem também dar uma contrapartida de indicar o Dan também para os clientes deles, né? Exatamente. Isso aí é É parceria. orgânico, eu É acredito isso. que Isso é seja, parceria. né? Acaba sendo até Exato. orgânico. Então, por né? exemplo, Toledo Buffet, que inaugurou Toledo Garden, eles têm um serviço de buffet. E graças a Deus, na cabeça deles não ficou aquela coisa, o Dan é dono de um buffet. Não, eles entenderem que o Dan é empresário, que eu tenho minhas empresas que eu vendo para o mercado. O Dan, produtor e assessor, ele é aquele que, independente do que você tem, até melhor que eu, como um olhar diferente de também dono de buffet, o que o Toledo Garden eu pude fazer de melhor para a inauguração do espaço deles. E acabou que nasceu um carinho, uma amizade. A Selma e o Thiago hoje me tem um outro olhar de que eu estou para melhorar o mercado em geral. Então eu fiz a inauguração do Toledo Garden de uma forma com muita maestria, que é justamente fazer com que eles tenham notoriedade. Legal. É esse o meu olhar. E Legal. eles hoje poderem falar que como é diferente realmente. Ontem, inclusive, ela lá na festa, Dan, como que nós vemos hoje? Você, como produtor dentro de um evento coordenando, é diferente de uma cerimonialista. E hoje esse olhar eu tenho porque quando você inaugurou a minha casa e você ajudou a coordenar a minha equipe, independente de eu estar lá como anfitriã, e depois quando você fez o palco que eles fizeram o Inverno VIP, e essa coordenação é diferente da cerimonialista, Sim. porque o meu olhar vai a quem? Por que vai a quem? Porque eu tenho um serviço de buffet. Sim. Então, esse olhar de lá do dono do buffet também vem para o produtor. Então, isso faz com que eu consiga, como produtor, até alinhar cardápios. Porque muitas vezes você pega uma cliente... O olhar que de tem- chefe que você tem também. De chefe. Falar em Sim. cardápio Exato. é diferente um E chefe. aonde eu consigo. Porque às vezes Produtor. a gente tem clientes que todo mundo acha assim, que para contratar o Dan tem que ser rico e milionário. Eu Não. ia fazer essa pergunta agora. Precisa ter muito dinheiro para contratar o Dan? Não, na realidade eu falo que o meu valor nasce dessa história. Porque eu Que tipo de. Aproveita, emenda também, desculpa te cortar, Dan, Sim. emenda. Que tipo de evento você pode fazer? Por exemplo, é só mega evento? Não, Se for um aniversário pequeno, para faço. 40, 50 faço. pessoas. Todo tipo. Se for o lançamento de uma loja, É de um exatamente produto. isso. Eu já fiz eventos de 3, 4 mil pessoas, tá? E já fiz eventos que foi a inauguração de uma loja apenas com 40, 50 pessoas. Já inaugurei centro estético de ser somente 30 pessoas. Lançamento de carro, que eu fui maravilhoso. De cuidar de eventos Eu fui também por pequenos. acaso. Débora Sim, fala. tivemos lá vocês. Lindo. Então, a questão do valor do Dan vai em cima dessa história. Eu não posso cobrar, como, por exemplo, se eu faço um lançamento de uma empresa grande, onde meu trabalho inicia a partir de 30K, 50K. O meu trabalho, o meu intelecto para organizar e produzir, reunir todo mundo, estar lá na montagem, execução e finalização. Mas eu tenho eventos, por exemplo, que eu vou lá, eu cobro 2K, 3K, porque é um evento intimista, é um evento que eu consigo resolver ele muito rápido. Essa eu não sabia. É, Pra mim, seu ticket partia de 20 mil Porque reais. eu acho que Não, depende muito do não. trabalho que você vai ter. depende do trabalho Porque quanto que mais eu tenho. pessoas, mais Porque fornecedores. quanto maior é a dificuldade do evento, mais tempo eu vou ter que ter, mais tempo eu vou ter que me predispor. E, inclusive, uma coisa que eu trago muito. Quando todo mundo vai me contratar, a primeira coisa que eu tento demonstrar para ele, que ele não está contratando só o profissional, ele está contratando ali o meu tempo de vida. Uhum. Eu paro de fazer tudo que eu tenho que fazer para colocar o meu tempo de vida à Sim. disposição dele. Então ele tem que entender que algumas coisas que ele me pedir vai ter um valor extremamente adequado para aquilo que eu acho que eu mereço ganhar para resolver os problemas dele. Sim. Então, eu já tive eventos de 50 convidados, que foi um jantar, mas que tinha muito detalhe, Uhum. muito percalços para Sim. chegar até ele, que realmente o meu trabalho para ele foi a partir de 30K. Mesmo com 50 pessoas. Porque a demanda era demais de conhecimento. Não era assim, vou fazer um almoço, não. Era um almoço, tinha um protocolo, guardanapo bordado, suplá, mesa posta, decoração, orquídea. Aí, ou seja, a riqueza Muito dos detalhe. detalhes vai fazendo o seu evento ficar. Mas eu tenho dia de trabalho meu que é a partir de 3, 3.500.
para poder fazer uma pequena inauguração, para poder fazer um pequeno jantar, para Lançamento de uma elaborar loja, lançamento de um de uma produto, ou um loja. aniversáriozinho intimista com a família. Exato, com os eu amigos. falo tudo que vai dentro. Eu tive recentemente uma pessoa que a gente em vias de fato fechar um contrato, são 50 pessoas, mas são 50 pessoas que ela quer ir para uma casa que tem notoriedade, aí eu tô tendo que convencer a casa que abra para aquele mínimo, então aí, ou seja, aí vai o meu conhecimento, então aí realmente dela, que estão 50, não tem como eu cobrar 3, 4, 5K, porque ali eu tô empenhando muito o que eu tenho Muito tempo. e muito tempo para Conhecimento, convencer conhecimento. esse pessoal, porque hoje também tem uma coisa, existe um custo operacional de todas as empresas. Para eu conseguir fazer um serviço de buffet, atender um evento de 50, é porque eu tenho que ter muito lugar de fala, porque ele tem um valor de operacional fixo. O Sim. trabalho que ele tem para atender 50, ele É. atende 150. Aham. Só vai Então, mudar o insumo praticamente, né? exato. O que a gente tenta explicar muito hoje no mercado é isso. E graças a Deus estão começando a enxergar isso dentro do mercado de setor de festas e eventos. Muito bom. E aprende uma coisa, tá, gente? Que eu falo. O brasileiro, ele tem que parar de perder a síndrome do cachorro caramelo, do vira-lata. Que tudo ele coloca em julgar pela capa. Até algumas clientes que eu tenho que nunca foram, de repente, me procurar porque achou que, pelo que eu vendo de aparência, eu sou muito caro. Eu sou o seguinte, eu posso entrar, achar que eu não vou conseguir comprar uma Mercedes, um Mustang, mas eu posso ir lá perguntar quanto custa. Sim. Exato. E se isso cabe, de repente, as formas de pagamento que caiba no meu bolso? Então eu falo que, tipo, eu nunca tive, nunca vou ter síndrome de vira-lata. Eu passei na loja, gostei, eu vou olhar. Posso não comprar, mas eu vou saber quanto custa. Pronto. Ou E você seja, pode se programar Dan- para aquilo, o né? Dan não vai ficar chateado se uma pessoa entrar em contato, Claro conversar que com ele e não. falar, Dan, realmente eu não posso. Eu acredito que vai ser difícil não poder, porque Depois você de vai. conversar com ele, Você vai vai. ser muito difícil. E se conversar com você, Eu já vai tive amar. casal que aconteceu isso, cara. Eu vim pra cá e realmente vou falar o que você pediu que não tá dentro da minha realidade, mas eu vou fazer ficar. Sabe por quê? Porque eu percebi, Dan, que você vai fazer eu economizar. Que legal. E contratos, tipo assim, eu tô fazendo um casamento em janeiro, que só na negociação com o serviço de local e de buffet, ele economizou R$ 10.000. Olha só. No vestido da noiva, ele economizou 8. Nossa. Aí só aí Já te pagou. Entendeu? É, exatamente. É exatamente isso. Ele já te. Você ficou de graça e você ainda tem o Dan Bianchi na sua festa. É Que isso. chique, né? Porque É o que ele falou. É. Ele falou isso. Ele falou assim, Dan, tem 30 dias que nós te contratamos. Com o coração apertado, sabendo o quanto nós tínhamos que Desembolsar, né? desembolsar para ti. pra te pagar. Cara, mas nos 2 contratos que você já fez a gente fechar, a gente tá com o coração tão alegre, tão leve, Ai, que maravilha. que Você já saiu de graça. você já saiu de graça e você ainda tem mais os outros contratos para negociar para nós. E a economia dele já chegou em quase 40 mil. Nossa. Meu Deus. Eu não consigo nem imaginar. Do que ia ser Do o que high ia ser ticket feito. dele. Agora vamos falar uma coisa, Dan. Além de toda a sua experiência que você tem e que todo mundo, né, que conhece você entende que tem, você também gosta de passar essa experiência pra frente. Total. E aí tem duas coisas que eu quero falar com você. Você tem cursos, Sim, né? E você também tá abrindo um podcast. exato. Então Ah. fala um pouquinho sobre como você quer passar essa experiência, tanto nos seus cursos, pra quem que é, e o que que você quer trazer no podcast também. Quando eu falo de você passar por essa vida e você conseguir deixar um legado, é super importante. Falam muito aquela parte que o homem, para se sentir realizado, ele tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter Ter filhos. filhos. Isso. Então eu falo que teve alguns aí desse que eu percebi isso muito lá quando eu falo que Deus me jogou de paraquedas para cuidar de festa. E depois eu entendi que eu trabalho com uma das coisas que eu começo, que é formação de família, que é a base de tudo nosso. E isso tem muito a ver com Deus. O meu sucesso, eu falo que eu agradeço muito a Deus. Esse Deus é muito forte na minha vida. E eu descobri muito cedo que a prosperidade e a abundância para a minha vida, ela é a partir do momento do que eu também consigo transmitir isso para a pessoa. Eu nunca consegui, não consigo enxergar pessoas com inveja do que ela tem. É o contrário, eu consigo enxergar com admiração pela história de vida e trajeto e desejar que ela tenha mais. Colegas meus que abrem
frentes de trabalho, eu desejo de coração mesmo que eles tenham muito sucesso. E se eu posso, de alguma forma, ajudar a ele a crescer com a fala, que aí eu tenho um trabalho chamado que é a minha mentoria para quem quer organizar serviços de buffet sem dores. É uma mentoria que é o meu método que eu desenvolvi ao longo da minha vida de como organizar serviço de buffet e sair no final com dinheiro no bolso. Perfeito. Porque eu faço com amor. Mas se eu não tiver dinheiro, eu não sou hipocrisia. Lógico. Sou capitalista, sou pela meritocracia, sou para quem realmente, quem trabalhou, tem que conseguir o lugar, porque Claro. todo mundo vem com aquela falinha, ai, todo mundo, se colocar embaixo do sol, todo mundo pega o raio de sol. Não é questão sobre você pegar o raio do sol, é questão de você conseguir entrar na sombra. A sombra é o conforto. Exato. O sol é para todos. Uhum. Agora a sombra é para poucos. A sombra é para quem realmente se empenha, se engaja, divide, compartilha, pega na mão, ajuda a subir o degrau. A sombra é assim. Deus Legal. ele só vai te honrar se você se honra nesse sentido de ajudar as pessoas. Fabiana é muito assim. Para É, que Fabiana, a gente fala guardar muito para sobre si? isso. E eu falo muito que as pessoas têm que entender, gente. Existe uma receita e existe um bolo. Um bolo nunca foi feito individualmente, tirando os mini cakes, vamos colocar assim. Aham. Mas até um mini cake, se você naquele momento você tem um mini cake e tem 5, divide. Aham. Vai agradar todo mundo e amanhã você vai ter um maior. Aham. Então eu falo que é muito isso. E com essa visão, eu quis também profissionalizar o mercado. Então, na realidade, o meu sistema, que é o método do Mil, que é memorável, inesquecível e lucrativo, é um curso online, que é um e-book online que eu vendo, onde donos de buffet podem aprender a ganhar dinheiro da sua casa. Que legal. E de forma séria, correta, coerente e fácil. Mas se quiserem trazer o Dan para pertinho, também pode. Aí né? a gente tem a parte de mentoria pessoal, aonde realmente eu tenho, Presencial. inclusive o de Ferraro, que Débora estava lá também, onde é o Aham. espaço que ela casou lá. Eu já tenho 1 ano que eu dou mentoria e consultoria para eles, que hoje eles têm o espaço e têm o serviço de buffet deles. E eu que faço a assinatura do cardápio e sempre ainda estou indo lá, até daqui a pouco eles começam a caminhar sozinho. E eu gosto de compartilhar isso. Então, mas eu tenho a forma que eu me dá uma alavancada financeira, eu tenho o meu método que eu vendo. E depois eu tenho também a parte de consultoria, que é presencial. E independente disso, qualquer um que me liga, me peça uma receita, aonde eu faço as minhas assinaturas como produção e assessoria, eu já tive o Buffet Toledo fazendo, então ali a gente senta para conversar sobre cardápio, eu tenho conhecimento de causa. Ontem foi Dona Isabel Rosalém, Carla Brandão Sim. e todos os Você outros. não conhece ela não, né? Não conheço a Conhece Carla não. Brandão. É primo dela, grata satisfação. Uma pessoa querida, então, ou seja, eu consegui, inclusive, assim, Carlinha às vezes me olhava como um concorrente, até que ela teve que poder me conhecer mais e mais, ainda mais eu que acompanho a história dela do início. Ela te adora. Eu Tá. mando mensagem para ela quando eu tô com você, tiro foto, mando. Ah, adoro, amo o Dan. Porque, graças a Deus, eu fui quebrando esses paradigmas de que não me enxerguem como um concorrente e enxerguem o Dan como um facilitador para o nosso mercado crescer. E, graças a Deus, cada vez mais tem tido isso. Então, aí o Dan é essa coisinha, é um montinho de coisas que eu falo que eu gosto de ser multifacetado, capilarizado. As E o legal é que pessoas- você não é egoísta, né? Porque tem muita gente que tem conhecimento e não Não. quer passar pra frente. Ah, eu falo que eu preciso crescer. Eu me sinto crescido quando eu posso passar algum Às conhecimento. vezes você aprende até mais ensinando, Atende né? até Tem mais. isso. Exato. E não me sinto, porque as pessoas me veem assim também, me falam assim, você é o louco dos cursos. A gente vira e mexe, viu, você tá não sei aonde. Você tá não sei Aham, aonde. aham. Você tava num curso de balão. O tempo todo Curso ele tá fazendo exato. algum curso, aí liga no intervalo. Aí o que eu tô fazendo um curso aqui em tal lugar, aí agora tô no intervalo, vem aqui falar com você. Né? Assim, ó. Igual eu tive lá no curso do balão, aí eu tive lá o dono da empresa, quando eu fui lá e tal, ele assim, Dan, você fez meu casamento há 21 anos atrás. Caramba, que legal. Então isso é muito bacana. Aí também tinha outras pessoas que eu fiz aniversário da filha. E me chegam com a pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu falei: buscando conhecimento. É a Por única que eu coisa não que ninguém posso? vai te levar, vai Ninguém tirar de tira você. isso de mim. Porque quando você vê alguma coisa, você já entende daquilo ali. Mesmo que seja a coisa mais simples. Exatamente isso. Eu, Mais como simples. produtor, eu preciso conhecer
tudo que possa incorporar num evento. Se eu vou pegar uma festa, a pessoa vai falar assim, eu quero tudo com balão. É. Eu já tenho que saber calcular, eu tenho que saber fazer uma guirlanda e detalhe, é saber fazer mesmo, tá, gente? Que eu sei fazer. Não é moleza. Não é só mandar, não. As pessoas me veem, às vezes, sentado só na mesa, de tupetezinho arrumado. Não tem nem noção. Anteontem e ontem eu tava antes, em alguns momentos, como eu brinco com o Andrezão, que é o meu lado caminhoneiro, que eu coloco boné, gente, eu fico cara de caminhoneiro. Aí eu falo que toda essa Nem é notoriedade impossível ele aqui... ficar com cara de Ah, caminhoneiro, Eu não tem fico como. um caminhoneiro mais assim, mas pra mim, na minha concepção, Um é. caminhoneiro muito charmoso, né? Então eu falo que é isso. E eu gosto mesmo do que eu faço. Se toda hora que eu vou começar, gente, eu sou muito chorão, porque eu sou emotivo. E ver todo o meu trajeto, e ver pessoas que eu posso ajudar, ver pessoas do mercado melhorando, eu me emociono porque eu sei que eu estou conseguindo deixar um legado. Com Até certeza. eu tenho 2 filhas de coração, que é a Márcia Santos e a Sandra Santos. A Sandra é que cuida de toda minha parte de cozinha. A Márcia, hoje ela cuida de toda a parte de ser o maître e já está também encaminhando para a parte de decoração. Que quando eu não estou presente, elas que mandam, literalmente. E eu quero deixar meu legado para elas duas, do que eu construí, e elas poder continuar quando eu não tiver mais. Que lindo. Porque cada vez mais eu falo assim, eu estou me ausentando um pouco das minhas empresas, Casa de Pedra, Bianchim Decorações, mas porque eu estou deixando para elas, mas eu não deixo de estar lá presente. Sim. E Mas ao vai mesmo dando tempo- autonomia também, a né? Pra autonomia poder total. andar com. E ao mesmo tempo, quando eu falo assim, deixar um legado, não é porque eu vou abandonar, mas é porque eu tô vendo que eu tô conseguindo fazer uma história e deixar a história para as pessoas. E ao mesmo tempo saber que o mercado, que se uma hora eu não tiver mais nele, eu deixei um mercado melhor para todo mundo, um mercado mais sério, Legal. com grandes profissionais, e o que eu puder ajudar para que esse mercado de festas e eventos ele cresça, eu vou deixar. E a minha mentoria, principalmente, ela fala que se você está entrando, tá, gente? Olha, isso é muito sério. Se você está entrando no mercado somente pelo número, porque você vai ganhar e vai ficar rico com isso, eu vou te falar que você não vai viver muito tempo. Você vai sair do mercado. Você tem que entender que o mercado de festas e eventos, ele se trata de sonho. E sonho não tem valor e nem preço. Então, quando você tentar fechar um contrato só visando lucro, você não vai durar muito tempo. Eu vi muitos abrirem, vi muitos fecharem, porque foram só pelo número de contratos. Entendi. E isso não é sobre número de contratos. Histórias de festas e eventos, ela tem Sonho. razão, ela tem emoção. Uma coisa leva a outra, né? Vai, Sim. Exato. vai levando. Você só se predispõe a fazer o casamento igual você fez, você montou, você correu atrás, você tinha uma história. Com certeza, de E muitos aquilo, anos. e aquele momento lá que eu vi seu vídeo foi um evento com um propósito. Total. E é isso que eu falo. Desde o início, quando eu nasci há 36 anos atrás mexendo com evento, eu já reconheci isso. Então, pessoas que estão entrando hoje no mercado, muitos deles não estão entrando com um propósito. Eu vou Só quer entrar ganhar para vender. dinheiro. É. Eu vou entrar para vender. Ou que esse Querido, mercado é bom, tá vou todo te mundo dar uma ganhando dinheiro, eu triste quero... notícia. Vou dar essa triste notícia. Você vai vender por um bom período. Mas você não vai se permanecer. É porque Não não. adianta. Se você fazer um puta trabalho com total qualidade, com pratos maravilhosos, requintados, tal, e piriri, pororô, chiclete, Coca-Cola, mas ao final você não reconhecer que cada evento tem um propósito, você vai perder o mercado. E Sim. você vai fechar e vai largar o mercado. Sim. Fazer festas e eventos é fazer eventos de propósito, seja ele qual for. Ninguém hoje se predispõe a gastar qualquer quantia que seja somente por vaidade. Todos eles têm propósito E sonhos. e sonhos. Agora a gente podia até encerrar com essa fala tão bonita dele, mas eu Pois quero é. saber da novidade, que é o podcast. Falar um pouquinho do podcast Fala agora um pra gente... pouquinho para poder pra a gente galera já encerrar, começar a se preparar porque vem aí. O podcast é aqui pela Estúdio Brandão, tá? Que abraçou a ideia, a gente já começou as gravações. E o podcast que se chama Pode Festejares é exatamente sobre isso. Que as pessoas vão falar assim, você só vai falar de festa? Falar, cara, deixa eu te explicar. O que é Pode Festejares?
Você ganhou uma promoção no seu trabalho. Você quer festejar. Você acabou de nascer seu filho. Você quer festejar. Com certeza. Você quer fazer o seu aniversário. Você quer festejar. Você comprou um carro, você quer festejar. Tudo aquilo que você agrega na sua vida é um motivo de festejar, Sem dúvida. tá? Então, Pode Festejares é um podcast que eu quero trazer para o mercado de festas e eventos, não somente a fala para que uma noiva, uma debutante passa a nos seguir, e vamos ter lá a doceira que vai falar conosco, falar do trabalho dela, do case de sucesso, do propósito dela, do que ela pode fazer para o seu evento, como também a gente vai trazer muitas dicas de bons profissionais para o seu evento, como a gente também vai trazer sobre direito de consumidor, Legal. direito de você que é empresário. Legal. Vamos ouvir todas as nuances para que também uma pessoa que traga sobre higiene mental para aquele que empreende e que às vezes todo mundo acha que a vida de uma pessoa é só festa, ele também tem dores, ele também tem momentos de angústia. Então o Pode Festejares, que vai ser feito por mim, Dan Bianchim, é trazer uma visão de mais empatia entre todos. Perfeito. É o antigo ser reconhecido pelo novo, mas também o antigo poder dar a mão ao novo e ajudar ele a subir aquele degrau de forma correta. É fazer com que o serviço de buffet que está entrando no mercado não entre nivelado tão por baixo. Então, só vai acontecer dele entrar um pouquinho mais nivelado se eu, antigo, der a mão a ele. Que também Dá tem esse conhecimento, defeito, né? tá? O setor de festas e eventos, ele realmente é muito desunido. Primeiro que vai a fogueira da vaidade. Aí o cara que é muito antigo não quer dar atenção ao cara que é novinho, que está entrando, porque ele vai ser um risco ao longo do trajeto, vai ganhar mais sucesso. Gente, eu estou há 36 anos dentro do município de Vila Velha, como cerimonial Casa de Pedra. Até eu vou usar aqui assim, alfinetar, não vou falar o nome, mas você vai saber quem é você. Ele chegou num determinado momento, quando o cerimonial Casa de Pedra Clube eu tinha inaugurado, e ele era próximo de mim na região e falou assim: Ô Dan, você tem tanto tempo de mercado, mas você não é mais o ripado, tipo assim, porque tem um serviço de buffet em Vila Velha, esse eu vou citar o nome, que é o Saniel, que realmente ele tem um trabalho de entrega maravilhosa. Que aí essa outra pessoa, que também tem um serviço de buffet, falou que eu não era mais O hype. o hype, a bola da vez. Aí eu virei para ele e falei assim: deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu me coloquei no mercado, eu nunca quis ser o hype. Eu nunca quis ser a bola da vez. A minha intenção sempre foi o meu cliente, eu fazer a entrega que ele precisava. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto o Casa de Pedra estiver com as portas abertas, eu sou o hype. Você sabe por quê? Quem começou o mercado fui eu. Ele veio depois de mim. Ele pode fazer hoje mais eventos do que eu. Mas ele, toda vez que eu passar e a gente tiver a conversa, ele vai me enxergar com mais notoriedade, porque ele sabe que se ele só está aqui, porque eu comecei. Então, ó, enquanto eu for o Casa de Pedra e estiver com a minha porta, referência. Uhum. Eu sou referência. Todo mundo que veio depois de mim me usou como referência. Ele só tem hoje lá o espaço dele, porque antes veio o Casa de Pedra. E não existe uma pessoa que tá no hype a vida inteira. Ninguém Não tem fica. cantor, O ninguém, mercado não tem, é cíclico. A totalmente. vida é assim. A E vida é quem assim, se hoje você entende, tá aqui, mas você tá eu sou o hype, você o hype, vou me manter como hype, esse já Não, fechou. já Tchau, é. eu já Não, mandei tô- beijinho pra ele. Estou no mercado há muitos anos também, como você. Tenho 37 anos na área de publicidade, propaganda e marketing, comunicação, isso tudo. E assim, eu demorei para entender que uma hora você tá em cima, outra hora abaixo. O mercado, ele flutua. Sim. É assim de todos. E Então, tem tendências diferentes, o que a sabe? gente- Vão surgindo Eu coisas acho novas que o tempo é isso que inteiro. me fez ficar no mercado. Pois é. E Quem me faz conheceu no parte, passado, faz cara, quem me parte. conheceu que eu não tinha carro, não tinha nada, que me conheceu no passado, há 36 anos atrás. Uhum. Eu tenho um fotógrafo chamado Arnaldo, que é um amigo meu querido, me conheceu nesse tempo. A forma com que eu tratava ele é a mesma forma que eu trato ele hoje. Talvez a gente não conviva tanto mais pela vida agitada que cada um vai tendo e se muda, mas eu sou a mesma pessoa. O dinheiro não me fez melhor que ninguém. O dinheiro não me faz melhor que ninguém.
O dinheiro me faz ser melhor para alguém, Sim. porque é o que que ele bom. pode me trazer. E eu ser referência ou não, eu falo que enquanto eu estiver aberto, eu gosto de ser referência, porque as pessoas te pegam sua história de sucesso, mas eu venho de uma família humilde, consegui conquistar as coisas com muito trabalho, me mantenho com muito trabalho, e a história do podcast é mostrar isso. Eu trazer cases de sucesso para as pessoas se inspirar, Sim. é eu trazer histórias de pessoas que querem entrar no mercado com um propósito e trazer mais valor e agregar ao mercado de festas e eventos realmente para que ele venha se tornar mais unido. Eu falo, por exemplo, eu participo de um grupo que tem mais de 800 pessoas. Aí a dona desse grupo fez um evento de confraternização que só tinha 30. Aí eu virei e falei assim, é triste que não tinha nem 10%. Porque o mercado, aquele grupinho tá ali, nem todo mundo tá ali para compartilhar. As pessoas não Tem uns que querem. estão ali só para espionar. É, Ah, eu sinto pena dessas pessoas. é triste. Quando eles entenderem, quando eles se colocarem no sol, a cara no sol, eles vão ter muito mais momentos de estarem usufruindo na sombra. Com certeza. E aprendendo que vão saber se dar valor, porque cada um de nós vem de tempo de vida para fazer eventos. Quando eles entenderem isso e passar isso para o cliente, aí ele vai conseguir mostrar o devido valor. Aí ele vai passar de ter preço e vai passar a ter valor. Porque valor não é o que se paga, o que se compra. Valor é o que se entrega. É o que você mostra ao cliente que você foi resolver. É o que você leva ao cliente de solução. Isso não tem valor. E o Dan Bianchini se colocou no mercado a este ponto. Eu não tenho um valor pré-determinado porque eu mostro ao cliente o que eu vou resolver para ele, as dores que eu vou sanar e o meu tempo de vida que eu estou colocando para ele. Então eu nunca vou deixar o cliente colocar preço no meu trabalho, mas eu deixo o cliente colocar valor, sentar, negociar. Então é sobre aquilo que eu estava falando. Eu tenho um high ticket que vai de 3, 4 mil e vai. Agora, Dan- Isso é o limite. deixa eu fazer só. Depois você Tá. finaliza aí, mas assim, tem como dar um spoilerzinho? É isso Pode que eu falar, ia te perguntar. eu ia falar agora. Ah, Alguns nomes que você já está começando a gravar seu Já. podcast, está preparando, a gente está Já. preparando tudo muito bonito, Data. rede social e Sim. tal, para lançar ano que vem, Ano né? que vem, E aí você 2026. vai lançar em alto estilo, eu acho, Sim. né? Imagino. Olha Mas eu só. queria saber se tem algum spoiler, se pode dar, se você pode Posso falar dar algum com total nome, certeza. não sei. Já justamente por eu trabalhar e saber das fogueiras de vaidade, quem vai abrir o meu podcast não é nenhum dono de buffet, não é nenhum dono de decoração, não é nenhum dono de espaço, até porque eu queria ser livre para quando eu trouxer alguém de fala de buffet, não é porque tive isso ou aquilo. Então, realmente, quem vai abrir o Pode Festejares, com todo o know-how, porque aí eu até falo, não sou jornalista, então eu sou uma pessoa que eu trouxe pessoas para bater bate-papo. Vai ser o meu querido amigo Wesley Sattler. Ele vai ser o primeiro podcast que vai ser lançado. A primeira semana de janeiro, que eu estou terminando de ver data, vai ser feito um coquetel de abertura para um grupo extremamente restrito. Eu só estou procurando que eu quero alguma coisa que fale também a minha linguagem. Uhum. Então, eu Legal. estou procurando um local, mas vai ser feito dentro de Vitória, num local que eu acho que tem a ver também com um podcast, com a situação que ele vai ser colocado. E o primeiro podcast que vai ao ar o ano que vem, em janeiro, vai ser o podcast da entrevista que eu tenho com o maior festeiro que o Estado do Espírito Santo tem. Quando eu falo festeiro, porque ele gosta de fazer festa. Nossa. Que a Sim. pessoa quer inaugurar uma loja, chama ele para ser o mentor, para ser o hostess. Aham. A pessoa quer fazer um negócio, chama ele. Então, ou seja, ele é festeiro. E ele tem uma notoriedade, é o Wesley Sattler. Sim. Ele vai ser o que vai abrir o podcast. E aí depois eu tenho já a gama, pessoas que tiveram com revistas, decoradores, Legal. donos de buffet, doceiras, boleiras, Já cake estamos, designers. Então aí, Já gente, aí vai ser Então, muita gente. 2026 promete. já estamos Promete. gravando, já estamos Já gravando. estamos, graças a Deus. Excelente. E, tá com- E é isso aí, é trazer fala ao mercado, é trazer um lugar de fala para o setor de festas e eventos, que aí eu já vou deixar aqui. Se você quer saber quanto que o mercado de setor de festas e eventos movimenta por ano, esse ano de 2025 vai ficar aí na casa aí dos seus 98 a quase 105 bilhões de reais. Brasil. Brasil, Caraca. tá? E a previsão que 2026 isso chegue aí na casa dos 150 bilhões de reais. Quando eu falo eventos, tá, gente? Não é eventos shows não, tá?
é eventos sociais e Casamento. corporativos, Aham, corporativo. tá? Legal. Sociais são os eventos de casamento, aniversários, bodas. Aham. Corporativos são inaugurações de loja, lançamentos de marcas, aniversários de empresas, isso são os corporativos. Maneiro. Muito bom. Legal. Eu que Então é agradeço. isso. Então aguardem, porque tem muita novidade vindo por aí. Muito Com esse obrigado. grandíssimo cara, essa Obrigado, personalidade gente. do evento Capixaba, compartilhar Passou muito rapidinho, mais tá vendo aí? conhecimento Passa dele aí muito para todo rápido. mundo. Uma hora Eu já. quero só agradecer a vocês o carinho, agradecer todo o mercado que sempre me abraça muito. Não só os clientes, tudo. Eu falo que toda vez eu falo, eu me emociono porque eu me sinto muito querido pelo mercado. E isso para mim é super importante. E tanto que eu falo para todo mundo, eu tenho um bordão que eu uso que é beijo com gosto de festa para todos vocês. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. Obrigada a você, Obrigado, Dan. Dan. Prazer ter você aqui. Igual a todos vocês. Tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.